Trazemos o abraço fraterno dos amigos que compõem o Grupo Espírita Maria de Nazaré em Votuporanga. A alegria em rever tantos amigos tão queridos, em observar o trabalho que a casa realiza. Ali fora tem uma mostra de artesanato belíssima, elaborado pelas nossas irmãs da casa. Logo que cheguei, vamos vendo cada peça elaborada com muita beleza, um trabalho gigantesco que todo mundo tem que conhecer, porque vale a pena. É um trabalho que é realizado no anonimato, um grupo de senhoras valorosas e são operosas no trabalho do bem. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos a todos a edificação da própria paz. Conhecereis a verdade tornar-vos-á libertos. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto belíssimo, de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pelos esforços que faz para domar as más tendências. É aí que nós todos estamos engajados. Se alguém dentre vós tiver um amigo que chegar e disser a você: eu sou santo, sai de perto porque está doente. Ninguém é santo. Todos nós estamos fazendo aquilo que o codificador Allan Kardec ensinou. Reconhece o verdadeiro espírito ou cristão pelos esforços que faz empreendendo o domínio do homem velho que ainda está em cada um de nós. Paulo, o apóstolo, vem e afirma: vós tendes o espinho da insatisfação, cada um de nós. Então, quando alguém se arvorar em melhor do que outrem, não está bom da cabeça, porque somos lutadores, desbravadores do mundo íntimo de nós próprios. A organização da Federação Espírita Brasileira, ela teve por muitos anos o senhor Frederico Figner, um homem riquíssimo na cidade do Rio de Janeiro, patrocinador das casas Edison no Brasil, um homem que construiu um patrimônio gigantesco. A residência dele hoje no Rio de Janeiro, ela é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, um homem de um valor extraordinário para a nossa doutrina e para o movimento espírita brasileiro, trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Da sua morte nasceu o livro Voltei. Por que é que o livro Voltei, ele tem o nome de irmão Jacó? Porque quem tem filhos tem problemas. O Frederico Figner, trabalhador incansável da doutrina espírita, laborioso homem da sociedade do bem, ajudando a todos o que ele podia, quando da sua morte, psicografou um livro através da mediunidade de Chico Xavier. Colocou Frederico Figner. O Chico Xavier teve a orientação de Emmanuel que a família não iria aceitar, pois ao conhecimento da família, e a família bloqueou. Frederico Figner aparece para ele e pede para ele colocar irmão Jacó, e ele assim o fez e lançou a obra que deve ser estudada, que deve ser lida por nós os espíritas, porque é um compêndio para cada um de nós. Ele é um espírito luminar? Não. Era um homem que nasceu conhecendo a si próprio, a si mesmo, tendo enormes dificuldades para o autoconhecimento, como todos nós espíritas temos. Mas o que é que nos faz perseverar? É o conhecimento de que nós estamos
vagarosamente caminhando ao rumo da perfeição. Ora, se nós estamos vagarosamente caminhando ao rumo da perfeição, é o que não intimidou o Frederico Figner de trabalhar. Mas como para ele, para nós, para qualquer um dos senhores, a morte leva uma jovem, sua filha, jovem, belíssima jovem, filha daquele homem trilhardário, de muito dinheiro. Naturalmente que para ele como para nós, caiu a sua vontade, caiu o seu desejo pela vida, aquilo tudo ficou azulado à sua volta. Uma dor muito grande é a morte orgânica. Embora sejamos espíritas, embora a doutrina venha orientar-nos palmo a palmo, passo a passo, tudo acerca da imortalidade da alma em toda a obra mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier. Mas é para nós uma dificuldade muito grande falar da morte, conversar sobre a morte em família, olhar para a esposa e dizer a ela: meu amor, já tenho 69 anos, não seria melhor nós observarmos a nossa vida? Como nós estamos? Temos 3 meninos para criar. Os meninos terão condições, se eu morrer hoje, de estudar, cursar uma faculdade? Não. Então o que é que nós precisamos fazer? Um seguro de vida. Nós precisamos estar organizados, o homem e a mulher. Livro dos Espíritos. Qual é o direito do homem e da mulher? O direito é único, idêntico. A única diferença é que o homem não pode dar à luz, graças a Deus. O único detalhe, só a mulher pode dar à luz. É a única diferença. Os direitos do homem e da mulher são idênticos. Então, dentro desse aspecto, nós vamos ser aquilo que Jesus ensinou nas virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens estavam aguardando os seus namorados chegarem de uma viagem longa. As virgens prudentes, observando o horário e que o azeite da candeia, igual lamparina, estava terminando, elas apagaram, se recolheram e no dia seguinte elas iriam ver os seus namorados. As virgens imprudentes, as moças imprudentes, ficaram tagarelando, falando, e o azeite foi e apagou e terminou. Estas não puderam ver os seus namorados, porque foram imprudentes. Então, quando nós, vivendo em família, tendo uma doutrina como o Espiritismo, que nos diz que qualquer um de nós pode morrer, qualquer um de nós ficamos sujeitos à influência do meio onde nós estamos. Morre antes da hora? Morre sim. O indivíduo imprudente, ele vai antes da hora. Então é preciso prudência para viver a vida. É preciso ter conhecimento, a mulher e o homem. Hoje não, mas há 60 anos atrás, se a mulher perguntasse ao marido: meu marido, você deve para alguém? Está calada. Assuntos de dinheiro é comigo, você é da cozinha e do fogão. A mulher não tinha vez, a minha avó não tinha vez. Ela não tinha voz ativa, porque uma coisa era o homem dirigir a parte financeira e a mulher cuidar dos filhos, da prole, cuidar da cozinha, lavar, passar, engomar, cuidar do cachorro, do porco e da galinha. Hoje não, hoje nós estamos numa evolução, e essa evolução deu ao Frederico Figner uma abertura da morte da sua filha,
a dor enorme que aquele homem passou. E existia na cidade de Belém do Pará uma das médiuns mais famosas, Dona Ana Prado. Ana Prado era médium de efeitos físicos. Só que a Dona Ana Prado, como muito de nós médiuns, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. Quando vê muito trabalho, dá no pé. Quando convocado para dar passes, não quer. Quando é convocado para falar, não quer, alegando que é imperfeito. Ora, imperfeito somos todos nós, mas alguém tem que fazer, alguém tem que falar. Disse-nos Jesus: ide e pregai. Todo mundo pode, desde que esteja estudando, desde que esteja trabalhando, vinculado a uma casa. E o Frederico Figner saiu para a cidade de Belém do Pará para conhecer a médium Dona Ana Prado. Lá chegando, Dona Ana Prado não o quis receber. O marido é quem recebeu Frederico Figner, se apresentou, falou que era da Federação Espírita Brasileira, que ouviu os relatos dos fenômenos por ela apresentados à luz do dia, e ele gostaria de ter uma compreensão do fenômeno. Explicou que a filha havia morrido e que ele estava com uma dor muito grande. E conversaram, ele se hospedou na cidade. No dia seguinte, o marido garantiu que ela viria para uma sessão de materialização. O marido mandava nela, ela nunca quis fazer, porque ela não gostava do fenômeno, era um médium um pouco rebelde. E a Dona Ana Prado veio, o Frederico Figner, começaram a reunião. A filha dele materializou-se, sentou no colo dele, conversou com o pai. Está nos anais da história, fotografia e tudo. Conversou com o pai a viva voz, através do fenômeno de materialização. Foi um momento de maior euforia na vida daquele homem. Ele, que falava da imortalidade da alma, estava sentada a filha morta no colo dele. Morta e desencarnada, porque muita gente morre e também não desencarna. Há uma diferença, mas ela estava morta e desencarnada. O fenômeno se deu, ele ficou mais 2 dias e conversou com Dona Ana Prado. Hoje a Federação Espírita Brasileira tem livros belíssimos de Dona Ana Prado para mostrar ao mundo o médium brasileiro. Dona Ana Prado voltou para o Rio de Janeiro, organizado, que a Federação Espírita Brasileira era no Rio de Janeiro a sua sede, hoje é em Brasília, ainda tem uma sede no Rio, e lá os dias foram correndo céleres. Eis que ele morre, vem pela mediunidade de Chico Xavier e escreve o livro Voltei. E ele conta no livro: assustei, porque pensei chegar no mundo espiritual e a tudo compreender e a tudo entender. Que surpresa! Olhei para mim e estava escuro. E olhei àqueles que frequentavam as reuniões, tinham luminosidade. Eu que doutrinava estava escuro, estava indiferente. Aquilo me deu um pânico, porque eu disse para comigo mesmo: alguma coisa está errada. Ele está luminoso e eu estou apagado. Eu não tenho brilho e ouço vozes recriminando-me, falando aos meus ouvidos, chamando-me a atenção. E ele foi ficando cabreiro, porque aquilo o atormentava. E repentinamente, muitos espíritos amigos do Frederico Figner apareciam em seu socorro, e eles observavam que ele estava apavorado, e que ele, olhando para si,
via uma escuridão e via nos outros um brilho, uma luminosidade. E ele, de repente, ouve alguns espíritos: olá, Frederico, cadê a sua luz? Você falava para nós que era preciso nos iluminar. Chegando em casa, que nós tivéssemos paciência, que nós pudéssemos compreender, que nós tivéssemos tolerância, que nós aceitássemos o trabalhador que é invigilante, imprudente, irresponsável. Você nos ensinava, falava todos os dias. Na reunião mediúnica, você nos apontava como desequilibrados. Agora, Frederico, cadê a sua luz? Cadê o seu brilho? Agora, já pensou você que me ouve, ou nós que estamos aqui, que esperamos ter uma auréola quando não temos nem um alfinete na cabeça? Tem muita gente que se acha tal, porque faz palestra, acha que é melhor do que os outros. É nunca melhor que ninguém. Melhor é aquele que se modifica. Esse é o melhor. É aquele que muda a sua conduta. Qual é a finalidade da religião? Evangelho segundo o Espiritismo. A finalidade da religião é conduzir o homem para Deus, reformado, melhorado, modificado. Jamais santo, porque santo não tem. Não tem. Então esse é o engano que a pessoa, nossa, aquele é um santo homem. Não é nada disso. Ele é um homem bom, reconhecendo a sua natureza, fazendo esforços para modificar. Então, se o Frederico Wigner foi chamado a atenção por aqueles que ele doutrinava na sessão mediúnica, então tem muitas pessoas dentre nós, por exemplo, que julgamos que estar na reunião mediúnica é o suprassumo da evolução. É o suprassumo. Não. Nós estamos na mesa mediúnica porque somos espíritos devedores em alta escala e devemos a estes que nós recebemos, que nós gritamos de dor. E quando um doutrinador ou esclarecedor ou intermediador, seja o nome que quiser, for conversar com ele, a dor dele, o ensinamento dele é para nós que estamos doutrinando, não é para o vizinho, para mim que estou dizendo a ele: calma, meu irmão, paciência, você está sofrendo, você não se deu conta de que está sofrendo? É para que nós aprendamos, porque chegará um dia que nós vamos ao médico fazer uma consulta e ele vai dizer: você tem um tumor na próstata, estou sentindo no dedo, seu PSA está aumentado, você pode ter um tumor ou uma displasia prostática. A mulher vai fazer mamografia, constata 2 nódulos. Ora, eu com nódulo? Como não? Todo mundo está na terra sujeito a todas as vicissitudes da vida. Porque o outro só que pode ter e eu não posso ter? Por quê? Ele é melhor do que eu? Frederico Wigner era porque era um homem rico, abastado e que ajudava a Federação Espírita Brasileira, que patrocinava todos os aluguéis, que comprou um prédio à Federação Espírita Brasileira? Não. É porque ele estava fazendo esforços para domar o homem velho que existe em cada um de nós. Todo o trabalho que realiza o médium não é para ajudar o outro, ajudar assim em primeiro lugar. Quem vai dar passes é primeiro higienizar a si próprio, para depois criar uma condição favorável de estender as mãos e pedir aos espíritos que ajude a pessoa, porque nós não podemos ajudar, nós podemos ser o intermediário. O Gilberto pode falar de Valdinho: você vai para Botuporanga, vou, você leva um requeijão para o moço que gosta? Levo, pronto, eu sou intermediário.
A ação é do outro que fez. O médium vai pedir e os espíritos vão reunir fluidos, condições favoráveis ao paciente. Se ele merecer, vai receber. Mas se o médium tem o fluido mole, que fala Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, porque é da vontade. O fluido vai da vontade que o médium elabora em si para doar ao outro. Caso contrário, o fluido cai no meio do caminho, porque a vontade é que impulsiona. Para ligar aquele negócio tem que apertar uma tomada que aciona o mecanismo de fazer ventar. Se essa luz não for acesa ali, ela jamais acenderá. O nosso carta dizendo: acenda a luz. Não acende nunca. Nunca, nunca, nunca. É preciso uma ligação, é preciso um fio de condução para acender a lâmpada. Ora, a nossa doutrina é tal e qual. Estive agora realizando uma viagem, fui fazer 28 palestras. Meus amigos, 28 centros. 100, 80, 150, 200 pessoas, cada centro. As reuniões de estudos, 12, 15, 8, 9, 6, 5, 4. Ninguém quer estudar a doutrina. E a doutrina espírita é uma doutrina que precisa de estudo. Ela precisa de estudos. Porque senão nós não saberemos como lidar com os problemas que trazemos do antaño, com as dificuldades que temos hoje. É por isso que os Espíritos afirmam: conhecereis a verdade e ela libertar-vos-á. A verdade é do conhecimento de você, sobre o estudo que você faz e realiza. Mas eu não sei ler, eu não gosto de ler, eu não quero que me chamem. Vá ouvir o estudo de quem passa o estudo. É importante, é importante. O dia tem 24 horas. Nós vamos ficar aqui das 8, o carta chegou 6h30 com a mulher, mas às 8, por exemplo, às 9, 15, 9h30, está todo mundo em casa. 1h30 para um dia que tem 24 horas. Ora, é pouco ou é muito? É pouco. Então, voltar no outro dia do estudo, das reuniões da casa, é um dever e um aprimoramento para quem deseja alcançar um patamar melhor. É dentro desse aspecto que nós vamos juntos nos unirmos para o entendimento acerca do Frederick Figner. Ora, este homem, no livro, deixou um legado para nós. Nós que dirigimos o centro, nós que somos trabalhadores da casa espírita, nós que temos a pretensão de conduzir os espíritos achando que nós somos melhores do que ele. Há muito doutrinador que fica na cabeça do médium incorporado dizendo para ele: paciência, você precisa ter paciência, você precisa ter. Se você não tiver paciência, você não vai a lugar nenhum. Termina a reunião, mal sai da sala, cumprimenta, e ele grita para a mulher: ei, vai ficar enroscada aí, lambada? Pega ele embora, é um jogo agora, vamos logo, pelo amor de Deus, toda vez você enrosca no centro. Ai, falou tanta impaciência para o coitado desencarnado, que necessita de orientação, de esclarecimento, que necessita de vigilância. O indivíduo termina e dá um exemplo negativo, péssimo. Então é preciso que este momento nós recorramos à doutrina, ao estudo nobre. Os espíritos nos observam, pergunta Allan Kardec. Respondem os espíritos superiores: muito mais do que pensais, porque de primeiro, de ordinário, são eles que vos dirigem. E acrescenta Emmanuel, por Chico Xavier, tanto para o bem quanto para o mal. Ora, se estes espíritos nos observam, imagina o sujeito que fica chamando a mulher que ela é uma lambada, que fica enroscada em todo lugar. Ora, tudo que ele falou para o comunicante, tudo que ele disse para o comunicante,
cai por terra, cai por água abaixo. Fui a um centro que manda caridade não dizer o nome, fui depois do comentário do Evangelho, eles foram distribuir a sopa e o dirigente fazia assim: vamos logo, cambada, come logo, porque eu quero ver o jogo ainda. Ora, pelo amor de Deus, é o fim da picada. Quem quer ver o jogo, fique em casa, veja o jogo. É direito de você ver o jogo, porque é uma vez ou outra. Agora, bater no braço e para todo mundo para comer rápido que ele quer ver o jogo, está demorando muito. Isso é inconcebível. Inconcebível. Porque é um momento em que nós vamos aprender relações humanas, trato com os outros, como os bons têm paciência para conosco, como Jesus tem para conosco uma pachorra muito grande para, em nos observando, observar os detalhes que nós temos, como nós agimos, como nós somos e como é que nós estamos gerenciando a nossa existência. Por isso que Chico Xavier foi reconhecido o mineiro do século, um homem chamado amor pelo Roberto Carlos, um homem que se constituiu um paradigma para o futuro, onde todos nós o temos como modelo, protótipo do homem do futuro que nós anelamos. Não tem nenhum outro médium, nenhum, a não ser Chico Xavier, o único que se constitui modelo para todos nós. Nós somos alunos imperfeitos do médium Chico Xavier, que a maior antena psíquica é um homem realmente instruído. Então, que este momento, onde nós vimos o indivíduo com conhecimento, mas há o exercício da vivência distanciado do conhecimento. Quando a filha senta no colo daquele homem, os céus se abrem para dar a ele uma oportunidade extraordinária. E aquilo tudo que a vida lhe deu, lhe apresentou, a si mesmo, ele não conseguiu modificar o homem velho que estava nele. Ele vem pela mediunidade do Chico, escreve um livro extraordinário, Voltei, que todo mundo tem que ler ou estudar na casa, e ainda ele afirma: minha filha não deixa lançar com o meu nome, coloca irmão Jacó, é o nome de uma outra existência que eu tive, pode colocar. E o livro é best-seller no movimento espírita, porque vem diretamente trazer luminosidade à vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e guarde-nos em sua paz, hoje e sempre.